Olá, nós voltamos com o nosso tema castidade e relacionamento sexual no matrimônio. Quais são as suas dúvidas sobre isso? Com certeza o programa está trazendo algumas respostas, algumas tentativas de trocar algumas ideias, mas muitas vezes a gente tem uma resposta e aparece mais duas perguntas. Aí daquelas duas respostas aparecem mais 4 perguntas. Isso é o motivo para que você busque, para que você não pare na tua pergunta, não pare no teu questionamento, mas aprofunde. Aprofunde nos documentos da igreja, aprofunde. O Papa, como eu disse no primeiro bloco, fez no primeiro semestre várias catequeses sobre a família e aprofundou, assim como nós já conhecemos o nosso querido Papa Francisco, sem arrodeios nas palavras. Ele foi direto, ele dizia o que precisava dizer, ele falava o que precisava falar. Então, procure, não pare na sua pergunta. Nós temos aqui uma pergunta que chegou para nós, que eu quero tratar com o casal, certo? Quando nasce um filho, a esposa teve uma pequena complicação no seu parto e ela ficou sem vontade, sem apetite sexual. E mesmo o seu marido conversando com ela várias vezes, ela não teve vontade de procurar o médico também. O que precisa ser feito? Quando a mulher perde o seu apetite sexual e, mesmo com o diálogo, ela não quis procurar um auxílio médico. O que fazer nessa situação? Paulo, você se colocando nessa situação. Olha, o momento que nós vamos entrar no nosso quarto, precisa ver que, se existe essa realidade, precisa começar logo de manhã. Com palavras de carinho, com uma atenção. Às vezes, você precisa chegar, a mulher está cozinhando, você vai chegar ali e dar um afeto, um abraço. Espera aí, realmente existe essa realidade, mas é algo que precisa aprontar. Entendeu? Respeitar o tempo, realmente existe essa dificuldade, não só daquelas pessoas que têm, até a questão de hormônios, é o que acontece, né? Então é um aprendizado, né? Precisa ser cultivado lá de manhãzinha, e vai, né? Aquela planta mesmo a gente tem que cuidar nós homens, porque nós somos muito, para ontem não, e respeitar o tempo também, porque imagina a modificação que existiu. Então é algo que eu percebo assim, que esse relacionamento entre marido e mulher, né, precisa de muito perdão, precisa de muita compreensão, precisa ter muita aceitação do tempo que a esposa está tendo, né, com essa dificuldade que talvez teve na gravidez, ou para um momento mesmo de, não tem vontade. Mas nós precisamos ser criativos, homens, sejam criativos, né? Saiba conquistar, precisa conquistar dia a dia, né? Dia a dia. E aí as mulheres dão muito toque para nós, que nós estamos às vezes tapados, né? Nós queremos já partir para o prático, muitas vezes não, a sua esposa esteja atento nas dicas que ela dá. Eu vejo assim, a Edivana, ela dá muitas dicas para mim quando eu estou sendo grosso, mal educado, às vezes eu estou aí na missão, opa, acorda, você, né, vamos, né? Então as esposas dão as dicas e de formas concretas, né? Olha, na questão de fazer, a Edivana é muito prática, né? Atitudes concretas, isso me edifica muito e dá sinais, né? Então eu percebo que precisa ter um ajuste, né? Um ajuste, mas que precisa ser cultivado, né? Um pouco de paciência, né? Mas nós precisamos aprender com nossas esposas, né? Sair um pouco das palavras e partir para o concreto. Eu vejo que um caminho é para isso. A Edivana pode me ajudar, né, Edivana? Ele falou o lado dele e o lado dela, dessa esposa que perdeu o seu apetite sexual. Ela é casada. O que fazer? Então, é muito, pelo que eu vivi, sim, e pelo que eu converso, né? É muito comum, e pelo que eu sei também, é muito comum, depois do parto, isso acontecer. Porque, entenda, primeiro é aquela questão hormonal, como Paulo disse, né? Os hormônios, durante a gestação, uns estão aumentando, outros estão diminuindo. Quando vem o parto, isso vai acontecendo paulatinamente durante 9 meses. O corpo da mulher vai se preparando durante 9 meses, tarará. Depois, do dia para a noite,
o neném nasce, os hormônios, o que estava alto e o que estava baixo, eles fazem tchuf. E, de repente, a sua barrigona, cadê ela? E virou um neném que depende exclusivamente de você, né? Então, a gente fica meio tantanzinho ali naquele momento, é normal, né? Eu gostava demais, sabe? O Padre Léo é uma das pessoas mais humanas que eu já conheci, né? Eu gostava demais quando ele conversava com a gente sobre nossa vida sexual, mas conversava com a gente também sobre a chegada do bebê. Ele falava assim que existiam algumas mães porque o bebê, ele não sabe chorar, sabe, padre? Como a gente chora. Como a gente chora. O bebê, ele berra. Entende? E o berro do bebê, ele atinge decibéis que os nossos ouvidos está acima da nossa capacidade, entende? Então, existem momentos realmente difíceis ali, né, nesse início da vida do bebê. Os primeiros 3 meses são exigentes, né? Eu não digo que o filho dá trabalho, porque filho é uma bênção. Eu, se pudesse, teria quantos Deus quisesse me dar, né? Mas é uma bênção. O professor Felipe Aquino sempre diz assim para a gente que cada filho vem com um pão debaixo do braço. Ou seja, cada filho vem com a condição para a gente criar, não só a condição material, mas a condição plena, como o senhor estava falando aquela hora, né? Lendo o documento, eu lembrei dessa frase quando o senhor lia. Então, veja, esse momento realmente é um momento exigente para a mãe. Ela está com toda essa parte física dela abalada. Ela tá, se for o primeiro filho, então, porque quando é o primeiro filho, a gente pensa, meu Deus, eu estou cansada, eu não consigo dormir, isso agora é para o resto da vida. Eu falo para as mães novas assim, não é para o resto da vida, vai passar, calma, entendeu? Mas o Padre Léo dizia assim, que algumas mães, por causa dos berros, às vezes queriam sair correndo e deixar o bebê. É normal, né? É aquela questão humana, né? Não, que absurdo, a mãe sair correndo e deixar o bebê. Não, você é humana, né? Você está vivendo todas essas lutas ali de descoberta de como cuidar daquela criaturinha, né? Que você se sente totalmente responsável por ela. Então, tem que ter muita paciência com a gente, tá, padre? Né, Paulo? Tem que ter muito. E some mesmo o apetite sexual. Some. Por quê? Porque aí a mãe, é aquela coisa linda, porque, quando o neném nasce, eu deixei de ser Edivânia só, eu sou mãe. Nasceu, com aquele bebê, nasceu uma mãe, nasceu um pai. Entende? Então, a mãe se volta para o bebê. Entende? Então, o apetite sexual... E é difícil voltar a atenção para o pai. Aí que entra essa realidade, porque aí nós vamos nos fechando. Não, ela está assim, que agora tudo é o filho, tudo é o filho. Padre, eu tenho bem sentido, a gente precisa voltar. Sai naquele primeiro amor com a sua esposa, não sei quanto, você pode ter 70, 80. Volta para o primeiro amor. Conquista, sabe aquela coisa de... Vai tornar você mais jovem, mais alegre, você vai sair dessa depressão, você vai querer caminhar, leva a sua esposa para caminhar junto, sabe? Mas precisa a conquista, voltar, porque isso existe dentro de você, existe dentro de mim, existe dentro de nós. Agora, se eu parar nas minhas feridas, eu posso ajudar dentro disso, mas minhas feridas não me amar, porque ela está assim, uma hora, olha para nós homens, que somos, né, que queremos conquistar, canalize na saída de reconquistar a sua esposa, porque ela passou um período difícil. Eu sei que não é fácil. E às vezes tem uma que dá umas mancadas. Edivânia estava até hoje é assim, né, Edivânia? Ela está naquela loucura, eu chego, dou um beijinho, peraí, eu tô... Aí depois, né? Cada vez a gente meio sem nexo tem hora. Mas a gente precisa voltar, ficar sem nexo. E ultrapassar essas vezes, porque ponha dentro da esposa, fala a verdade, pessoal, não é fácil. Fala para você que é homem. Eu me lembro quando o meu filho nasceu. Aí, ó, ajuda aí, homem, que você está falando. Gente, eu sou a única mulher aqui. Isso, falou um pouquinho. E esses homens não me deixam falar. Pois é. Eu estava lá na sala do parto, lá todo preocupado, queria ver a cara do meu filho, né? E aí vem o médico, né, com o meu filho na mão e mostrou, olha que menino lindo. Eu falei, oh, que maravilha e tal. E na mesma hora o médico, e o pai fica ali, né? O que a gente faz, né? O que é para fazer, né? Eu totalmente sem saber. E aí o médico, eu lembro que ele me falou para eu ir lá ver a minha esposa, que já tinha acabado de fazer cesariana, não pode fazer parto normal. Então, é isso, né? A paternidade, o pai é abraçar esse momento e é abraçar a esposa.
Sim. O homem, às vezes, fica naquele altar, achando que tudo, a esposa tem que olhar para ele, o filho tem que olhar para ele, todo mundo tem que olhar para ele, tem que servir a ele. Não, né? Então, é papel do homem, e talvez um dos grandes problemas sociais nossos hoje, para até ampliando o diálogo, tem a ver com essa crise do homem, a crise do pai. O pai que não assume filho, o pai que não assume a esposa, o pai que não cuida, o pai que não dá carinho, o pai que não dá atenção. O pai que deixou de ser herói. O pai que deixou de ser herói. Então, resgatar esse amor, resgatar o prazer do sexo, passa por resgatar o papel do homem, que é um papel de amor, acima de tudo. Muito bem. Muito obrigado aos três. Aline. Uma mulher também que pede para não ser identificada nos pergunta qual a tolerância de sexo entre um casal, qual é o máximo permitido. Qual o máximo permitido? Deve ser uma adolescente. Padre, me permita. Claro, Edivânia, eu por já favor. falei tantas coisas aqui que eu não imaginava na minha vida que eu ia falar num programa de TV. Entende? Então, Mas essa é a intenção, estamos numa sala de conversa. por favor, trocando gente, se eu estiver ideias. falando alguma coisa que eu não devo, me dê um toque. Mas ouvindo essa pergunta, eu me lembrei do meu querido Padre Léo de novo. Ele tinha uma definição para sexo oral. Era sexo de hora em hora. O que é sexo oral, Edivânia? É sexo de hora em hora? Isso é muito bom, porque ele fala, sexo é a oração do casal, então quanto mais a gente reza, melhor. A gente aprende, padre. A gente aprende a rezar direito, né? Com o corpo, com a vida. Porque eu vejo assim, quantas vezes você tem que olhar primeiro a sua condição física, tem que olhar pelo aquilo que é a sua responsabilidade de trabalho, porque exige, cansa, né? É assim, é um prazer fantástico, né? Porque é dado por Deus, sabe? É isso que é o mais... Volta Deus para o seu casamento, para o seu ato sexual. Porque às vezes tem pessoas que falam, não, mas tem que olhar um pouquinho também a condição física, a questão de saúde, né? O esgotamento, porque senão amanhã você não vai trabalhar. Você vai trabalhar lá capelando, porque cansa. Então, quantas vezes? Aquilo que, em comum acordo, respeitando o tempo, saúde, respeitando, né, cada um, aquilo que cada um vive. Eu acho que quando a gente pensa no outro, né, precisa deixar para nós homens toda hora, todo momento, né? Mas aí tem hora que a gente não pensa. Mas aí a mulher vai trazendo esse equilíbrio, né? Também eu vejo assim, com relação a essa questão da quantidade, né? Também você resgatar o sentido daquilo que você está fazendo, não é a quantidade, né? Exato. Qualidade. Né? A qualidade que você está dando ao ato e o sentido que tem aquilo para você, né? Voltando ainda àquela pergunta da mulher que depois do parto não consegue. Veja, eu já passei também por isso, mas como eu entendi o sentido, eu disse, não. Quando eu entendi o sentido, não, eu preciso resgatar isso em mim. E não é algo que nasce de geração espontânea, gente. É como ele falou, não é improvisado. Você conquista. Então, eu, Edivânia, né, comecei pelo caminho da oração. Eu não estava muito disposta, eu pedi a Deus para me dar a graça. A Virgem Maria me ajudou muito. Eu pedi a graça, olha, que eu retome esse gosto pela minha vida sexual. Porque aqueles primeiros 2, 3 meses são difíceis mesmo. Então, foi assim. Então, e também, na qualidade da minha vida sexual, eu rezava para ter qualidade na minha vida sexual, porque eu entendia o sentido daquilo, né? Muito bem. Elison, eu quero fazer uma pergunta. Eu agora quero fazer uma pergunta para você. Até caiu eu também queria coisa. fazer muitas para ele. O Elison, depois ele vai passar o endereço onde ele atende, né? Você pode se manter em contato. Você dizia alguma coisa a respeito quando eu fiz a pergunta sobre a masturbação e tudo, você disse alguma coisa que os pais não falavam, né, para os seus filhos, não tinham uma educação sexual, não deram essa educação sexual para os seus filhos. Sim. Agora eu quero falar não como psicólogo, mas como pai. Como educar, nos tempos de hoje, sexualmente corretos os nossos filhos? Primeiro, padre, o casal precisa se conhecer. Então, assim, a maior dificuldade na educação é o preconceito que o pai e a mãe têm da questão sexual. Então, por exemplo, estão lá e, de repente, estão vendo um filme, aparece uma cena sexual, a mãe já olha para o pai,
muda de canal. Então, assim, faz um terrorismo com questões sexuais, né? De repente, o menino, né? De repente, o menino com 8, 9, 10 anos já tem ereção, né? Ainda não é uma questão sexual, ainda não está pensando em sexo, mas tem. E, de repente, alguém fala lá, menino, vai pôr uma cueca, o que é isso? Né? Então, essa tensão que se tem não é da criança, essa questão é do pai e da mãe. Então, precisa estudar o que é sexo, o que é sexualidade. É algo belo, é algo maravilhoso, faz parte da nossa vida. Quanto maior, o que fazer? Quanto mais natural for, melhor é para a criança. Então, a gente, por exemplo, eu lá com os meus filhos, eu e a Edivane, minha esposa também chama Edivane, né? A gente procura sempre isso. Bom, surgiu o assunto e as crianças hoje com 8, 9, 10 anos já falam de sexo na escola. É aquela coisa do ficar brincando, de ficar falando, é uma brincadeira, faz parte ali da vida das crianças. A gente não vai mudar a educação dos outros, mas a gente trata disso em casa. Então, se fala, vamos falar. Então, sentar, explicar, sem a sensação que o pai e a mãe passa para o filho interfere. Entendeu? Então, assim, eu vou falar sobre sexo hoje com meu filho às 2 horas. Já não fale, não. Prepare-se primeiro. Porque o filho já vai ver assim, nossa, lá vem meu pai, né? O filho, a filha. Então, tem que ser com naturalidade. Trabalha isso antes. Também um pouco pensando nisso, para aproveitar para falar, a gente fez a gente montou um pequeno curso online lá no meu site, sobre casamento, para jovens, né, que estão pensando em se casar, dando dicas psicológicas, um pouco também falando sobre essa questão da sexualidade. Depois, quem quiser visitar lá no ellisonsantos.com para conhecer um pouco disso, porque isso é preciso ser falado, é preciso ser conversado. Quanto mais buscar o conhecimento, menos preconceito vai ter e mais natural vai ser. E eu quis trazer justamente esse assunto porque, se os pais não educam os seus filhos nesta área, eles serão educados pelas cartilhas, pelas ideologias de gênero, por inúmeras outras coisas que o próprio governo vai estar implantando e quer implantar. Exato. Então, não perca os seus filhos para o governo. Quem tem direito constitucional e institucional, dada por Deus e pela lei ainda, para educar os seus filhos é você. Então, como vocês mesmos estão falando muito bem, não permita que os tabus continuem. Deixe cair os tabus, porque se você não fala isso com os teus filhos, outros vão falar de maneira extremamente equivocada, extremamente errada, o que eles vão ouvir depois. Então, se você não fala corretamente, os outros falarão de maneira equivocada, errada, o que você acha, com os teus valores, com aquilo que é a tua religião, o certo. Padre, aproveitando esse tema, eu lembro, já falei isso aqui, quando eu estava nos Estados Unidos, uma época em que o governo americano, por exemplo, ensinava castidade na escola, enquanto no Brasil o governo fechava acordo para distribuir preservativo de graça para todo mundo. Então, assim, esse incentivo do governo, infelizmente, que, entre muitas outras mazelas, quer falar sobre psicologia, sobre educação, sobre religião, sobre outras coisas, sem saber falar, está também a questão da manipulação. Né? Quer dizer, uma sociedade que é educada a viver a sua sexualidade de forma instintiva, impulsiva, sem usar a mente, é uma sociedade facilmente manipulada. Então, realmente, balizando isso que o senhor falou, que a família tem que educar, a gente tem que educar, é pai e mãe, né? É nossa obrigação. Nós temos que retomar os nossos filhos para que eles sejam educados. Por favor. E sabe, padre, eu penso assim, acho que vocês vão concordar, não é um bicho de 7 cabeças, é como ele falou, é uma coisa que vai surgindo naturalmente ali nas crianças, né? Por exemplo, você vai ensinando aos seus filhos o nome correto das coisas, né? Por que chamar por aqueles apelidos?
Claro, depois a gente foi percebendo que com os meninos a gente ensinava que era pênis, que era vagina, mas a gente teve que dizer para eles quais eram os apelidos, porque senão eles ficavam perdidos aí no mundo, entende? Eles não entendiam nada que estava acontecendo. Eu lembro que o João, um deles, já falei, né, qual? Sim. Fez uma cirurgia. Ele era bem pequenininho. pequenininho. Ele fez uma cirurgia e quando o médico chegou no quarto, o médico falou para ele assim: "E aí, tudo bem? Como é que ficou seu pinto?" O que ele está falando, mãe? Que pinto é esse que ele está falando? Ele era bem pequenininho. Não é o filho da galinha. Aí eu falei: "É o seu pênis." Ele: "Meu pênis? Você estragou, porque estava inchado. Você estragou o meu pênis, você não fez um bom serviço." Né? Mas, enfim, ensinando o nome correto, ensinando pudor. Entende? Olha, filho, você não se troca na frente de qualquer um. Sabe, se você vai estar na casa de outro, é assim que você se comporta. Entende? Olha, no mundo de hoje, ensinar pudor para as crianças é o pudor correto, o pudor necessário, entendem? O pudor saudável é muito importante, porque vai prevenir que eles estejam sujeitos a uma série de problemas. Né? Mas também, assim, as dúvidas, elas vão surgindo naturalmente, e aí você vai respondendo de acordo com aquela dúvida, entende? Infelizmente, hoje, por exemplo, nós tivemos alguns momentos que a gente teve que separar os meninos e explicar para eles o que era pedofilia. Eles ainda eram uma certa idade, já novinhos, mas nós tivemos que explicar. Então, ir prevenindo, ir conversando, como ele falou. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. É, né? Uma coisa conjugada. E esse livro, outro do professor Felipe, hein? A gente é fã dele, O Brilho da Castidade. Perfeito, entende? Para você ensinar a castidade para os seus filhos. Você falar sobre esse assunto, falar para os seus filhos adolescentes que o homem e a mulher que buscam a castidade é para os fortes. Sabe, eles vão ter uma vida ordenada, eles vão ter uma vida em paz, eles não vão ser essas pessoas confusas que não sabem quem são, para onde vão, por que estão aqui. Não, a castidade nos recompõe, como diz Santo Agostinho, entende? Então, você ensinar isso para os seus filhos, e o brilho, o valor que tem a castidade, né, é de extremo valor na educação dos filhos. E a graça do Espírito Santo, né? Que eu sim. percebo assim, os dons do Espírito Santo, ele vai nos ajudar a resgatar, em primeiro lugar, nossas origens, que somos criados, somos filhos de Deus, por nós mesmos, fazer o quê? E aproveitar a oportunidade. Mãe, ela precisa fazer o papel de mãe, e pai precisa fazer o papel de pai. Mas aproveitar as oportunidades. Esteja atento a pistas, tanto no relacionamento entre esposa e marido, entre pais e filhos. A gente consegue ter pistas se está bem ou não. Então, aproveita a oportunidade e desmistificar alguma coisa, pedir perdão quando precisa pedir perdão, seja para a esposa, para o marido, e assim vai. Vale a pena ser de Deus, vale a pena viver essa intensidade do sexo dado por Deus para cada um de nós. Muito obrigado. E aqui nós temos o SMS Família, que você pode receber diariamente no seu celular formações, orientação, catequese sobre a família. Basta você enviar família para o número 46991. Família para o 46991. Eu, se pudesse, ficaria aqui a noite inteira com vocês, mas como nós não podemos, né, o Dunga já está lá nos esperando para o PHN daqui a pouco, eu quero agradecer de maneira muito especial ao Edson por toda a sua contribuição nessa noite, ao Paulo, né, aqui tão conhecido como Paulinho. Deixa eu mandar um abraço para as pessoas aí que fazem essa pastoral dos cavaleiros, mandei os WhatsApp, estão assistindo, para minha família, para meus amigos, olha, estamos juntos, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Muito obrigado. Edivânia, muito obrigado, é sempre uma alegria ter vocês aqui e vão vir mais vezes, né? Com certeza terão mais oportunidades com a graça de Deus. Aline, muita coisa aí, Aline? Muita coisa, muita gente, infelizmente, não pôde participar. Mas nós, com as nossas possibilidades, vamos também dando as respostas para cada um. E você faz parte deste programa. Sem ele, sem você, nós não teríamos como fazer com que eles respondessem tantas perguntas. Que sobre você, sobre os teus questionamentos, mas a sua busca de resposta, desça e permaneça
a bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.